Irmãos e irmãs, neste sábado, a Igreja com muita alegria celebra São Francisco de Assis. Vamos pedir a sua intercessão por todos nós, para que possamos viver com a mesma alegria e o amor pela pobreza que Francisco viveu. A liturgia de hoje nos coloca na primeira leitura ainda a profecia de Baruque, capítulo 4, de 5 a 12, 27 a 29. Nós recordávamos que esse livro de Baruque, principalmente nos seus inícios, é uma confissão pública dos pecados, é uma tomada de consciência do que havia acontecido por parte do povo de Deus quando abandonou o Deus de Israel. E a leitura continua hoje dizendo: coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendidos às nações, mas não para serdes exterminados, por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregues aos inimigos. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, e entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e lutos vi partir. Por causa dos pecados de meus filhos fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Isso é a retomada do povo a partir da consciência das suas faltas. Mas o texto termina de uma forma repleta de esperança. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele, que vos fez sofrer, há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora, voltando, buscai-o com um zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe o sofrimento para vós trará, com a vossa salvação, uma alegria eterna. Isso é o que o Senhor realiza no nosso meio, quando nós temos a humildade de reconhecer as nossas faltas. E o Evangelho é Lucas, capítulo 10, de 17 a 24, quando aqueles que haviam sido enviados em missão voltam. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar sobre cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Se não bastasse essa leitura tão bonita, nós temos aqui uma das orações mais bonitas que Jesus tenha feito. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Com essas palavras nós recordamos, uma vez mais, a vida de Francisco de Assis. Ele, pequenino, na pobreza do seu ideal de vida, marca profundamente
a história da Igreja. Faz com que, até hoje, ele seja lembrado como esse jovem que deixou tudo para seguir o Senhor. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Essa bem-aventurança que o Senhor dirige a nós é uma bem-aventurança baseada na nossa visão, na nossa capacidade de enxergar aquilo que o Senhor está realizando. Então vamos pedir, por intercessão de Francisco de Assis, que nós possamos levar adiante esse ideal de uma vida marcada pelo Evangelho na sua simplicidade e pobreza. E que Francisco interceda por nós. Peçamos então a bênção de Deus para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.